Entre nas sombras do passado e desvende os segredos ocultos por trás das lendas mais enigmáticas da humanidade. Neste canal, mergulharemos nas histórias que resistiram ao teste do tempo, explorando os mitos e mistérios que moldaram civilizações inteiras. Prepare-se para uma jornada emocionante pelas lendas do passado e descubra a verdade por trás das sombras. Bem-vindo ao plano místico, onde as lendas se tornam realidade. Na mitologia grega, as sereias ou sirenes eram criaturas híbridas, parte mulher, parte pássaro, com um canto irresistível que atraía marinheiros para a destruição. Originalmente, as sereias eram retratadas como pássaros com cabeças humanas e não com caudas de peixe, como são frequentemente representadas hoje. Elaboração. Hibridação. As sereias eram descritas como criaturas com características humanas, cabeça e tronco, e de ave, corpo de pássaro e asas. Canto enfeitiçado. Seu canto era conhecido por ser extremamente melodioso e cativante, atraindo os navegantes que se aproximavam de suas costas. Perigo e destruição. Ao se aproximarem do canto das sereias, os marinheiros ficavam hipnotizados e perdiam a direção, levando seus navios à ruína em rochas ou tempestades. Exemplo na Odisseia. A jornada de Odisseu, no poema épico de Homero, ilustra a história das sereias. Odisseu, com a ajuda de seus companheiros, consegue passar pelas sereias, sem se deixar seduzir, usando vela de cera, para tapar os ouvidos dos marinheiros e se amarrando ao mastro do navio, para não sucumbir ao canto. Origens e nomes. Algumas fontes mencionam as sereias como filhas do deus Aquelou e da musa Calíope, enquanto outras as identificam como divindades menores do março. A mitologia grega associa nomes como Pisinói, Teuxiépia, Ligeia, Aglaope, Leucósia e Pourenoupa a essas criaturas. Mudança de representação. Com o tempo, a representação das sereias mudou, passando de aves com cabeças humanas para criaturas com caudas de peixe, como vemos em contos e filmes mais recentes. Símbolo de tentação. As sereias, com sua beleza e canto, simbolizam a tentação e os perigos de sucumbir à sedução, especialmente no contexto da jornada marítima e dos riscos que os marinheiros enfrentavam. Na mitologia eslava, uma Usaunca, também conhecida como ninfas da água ou sereias, é uma criatura feminina sobrenatural associada à água, geralmente descrita como um espírito de uma mulher que morreu afogada, ou de outra forma, de forma trágica, e não consegue passar para a próxima vida. Elaboração. Origens e interpretações. A Usaunca é uma criatura complexa com diferentes interpretações em diversas regiões eslavas. Em algumas culturas, são vistas como espíritos de mulheres mortas que retornam para assombrar os rios ou lagos onde foram afogadas. Em outras, são consideradas ninfas da água que vivem em rios e lagos, sendo responsáveis por atrair e afogar homens. Características e poderes. As Rusalcas são geralmente descritas como mulheres bonitas com cabelos longos e esvoaçantes, que podem seduzir homens com sua beleza e voz. São conhecidas por sua capacidade de se transformar em seres escorregadios e quase impossíveis de serem agarrados, atraindo homens para as profundezas da água. Relação com a fertilidade e a morte. Algumas fontes sugerem que a Usaunca pode ter sido originalmente associada à fertilidade e à natureza, com a água sendo vista como um elemento vital para a vida. No entanto, com a cristianização, as Rusalcas passaram a ser mais associadas à morte e ao perigo, sendo vistas como espíritos que não conseguem descansar em paz. Legado em outras culturas. A figura da Usaunca também tem influência em outras culturas, como na ópera Usaunca de Antonin Dvořák, que conta a história de uma ninfa da água que se apaixona por um príncipe humano. Yauquaqui é um termo usado por várias tribos aborígenes da Austrália para se referir a espíritos aquáticos, geralmente de natureza maligna ou perigosa, que habitam rios, lagoas e pântanos. Acredita-se que estes espíritos tenham a capacidade de se metamorfosear, podendo assumir formas animais ou humanas, e que causam doenças e outros males aos humanos.
Características e crenças. Espíritos aquáticos. Iauquaque são espíritos que vivem nas águas, principalmente em pântanos, rios e lagos. Natureza maligna. Muitas vezes, são descritos como espíritos perigosos ou malignos, que podem causar doenças, morte ou outras calamidades. Metamorfose. Assim como outros espíritos aborígenes, os Iauquaque podem se metamorfosear, mudando de forma e aparência. Formas animais e humanas. Podem assumir a forma de animais, como peixes ou outros seres aquáticos, ou até mesmo a de humanos. Riscos para humanos. Acredita-se que os Iauquaque podem causar danos aos humanos, incluindo doenças, afogamentos e outras formas de sofrimento. Artistas e representações. Arienland. A terra de Arien é um local onde os Iauquaque são frequentemente representados em pinturas, esculturas e outras formas de arte aborígene. Lukingasmirra, um pintor com Skudai Jalak Ots e Quafts, famoso por suas representações de Iauquaque. Irmãos Oanialandia e Kulsou Kurdidal, escultores de Maningrida, também conhecidos por suas esculturas de Iauquaque. Anibel Marngamarga, tecelando o Centro de Artes e Cultura de Maningrida, que cria donzelas Iauquaque de Pandenes. Outras criaturas aborígenes. Além dos Iauquaque, a mitologia aborígene australiana também inclui outras criaturas, como o Buniipe, um monstro aquático, o Ioi, um hominídeo peludo, o Errinja, um homem-areia e a serpente arco-íris. Importância cultural. As histórias e crenças sobre os Iauquaque e outras criaturas mitológicas são importantes para a cultura aborígene, transmitindo conhecimentos, valores e tradições de geração em geração. A Iara, também conhecida como Mãe de Água, é uma personagem central da lenda brasileira, uma sereia com parte do corpo de mulher e parte do corpo de peixe, que habita os rios. A Iara é uma figura central do folclore brasileiro, especialmente no norte do país, conhecida por sua beleza, voz encantadora e poder de atrair homens com suas canções. Origem e características. Origem. A Iara tem origem na mitologia indígena, mais especificamente na cultura tupi-guarani, onde era vista como uma entidade protetora das águas. Descrição. Nas lendas, a Iara é descrita como uma mulher de beleza e beleza em comum, com cabelos longos e um canto que atrai os homens. Poderes. A lenda atribui a Iara o poder de hipnotizar os homens com sua voz e arrastá-los para o fundo do rio, nunca mais sendo vistos. Mãe de Água. O nome Mãe de Água reflete a ideia de que a Iara é uma entidade protetora dos rios e de seus habitantes. A lenda da Iara. A lenda da Iara conta que ela vive no fundo do rio, em um palácio cheio de riquezas, e que sai à superfície para atrair homens com sua beleza e canto. Os homens, seduzidos por sua beleza e voz, acabam sendo levados para o fundo do rio e nunca mais voltam, vivendo com a Iara. Significado cultural. A lenda da Iara é um exemplo da rica tradição folclórica brasileira e de como a cultura indígena influenciou a cultura brasileira. A Iara representa a beleza, o poder da natureza e também o perigo e o desconhecido que podem estar presentes nas águas. Outras características. Cabelos. Em algumas versões da lenda, a Iara é descrita como tendo cabelos longos e pretos, enquanto outras versões mencionam cabelos de outras cores, como loiros ou verdes. Peixes. A Iara é frequentemente retratada cercada por peixes, que são vistos como seus companheiros e habitantes do fundo do rio. Animais. A lenda também menciona que a Iara tem afinidade com outros animais da floresta, como o boto cor-de-rosa, que é visto como seu amigo. Melusina é uma figura lendária da mitologia europeia, frequentemente retratada como uma sereia oníxia, com metade do corpo humano e metade serpentina ou peixe. Ela é um espírito feminino das águas doces, associado a fontes e rios sagrados. Origens e características. Sereia oníxia. A Melusina é conhecida por ser uma sereia,
com a parte inferior do corpo em forma de peixe ou serpente. Espírito das águas. Ela é um espírito feminino que habita fontes, rios e outros corpos de água doce. Proteção e poderes. Em algumas versões da lenda, Melusina é retratada como uma protetora e guardiã de fontes sagradas, com poderes de cura e conexão com a natureza. Segredo e transformação. Muitas histórias envolvem um segredo de Melusina, que pode ser revelado quando ela é descoberta em sua forma não humana, como a de uma serpente ou peixe. Melusina em diferentes culturas. Folclore europeu. A lenda de Melusina é encontrada em diferentes culturas europeias, com variações em suas histórias e atributos. Lendas românticas. Em algumas lendas românticas, Melusina é retratada como uma figura com poderes sobrenaturais, que se apaixona por humanos e se casa com eles, mas com condições que podem ser quebradas, levando a consequências. A influência na arte e literatura. Melusina tem inspirado artistas e escritores ao longo da história, aparecendo em diversas obras de arte, literatura e cinema. Exemplos de Melusina em histórias. Le Roman de Melusine. Esta é uma história romântica francesa que conta a história da Melusina, sua família e seus amores. Lendas de fadas. Melusina pode ser encontrada em histórias de fadas, onde ela se relaciona com humanos e enfrenta desafios sobrenaturais. Em outras lendas, Melusina pode ser uma figura com poderes sobrenaturais, que se apaixona por humanos e se casa com eles, mas com condições que podem ser quebradas, levando a consequências. A lenda de Melusina é uma história rica e complexa, que explora temas como a natureza, a magia, o amor, o segredo e a transformação, e que continua a inspirar artistas e escritores até hoje. Ninji, o peixe humano, muitas vezes traduzido como sereia, é uma criatura parecida com um peixe do folclore japonês. Antigamente, era descrito com uma boca de macaco com dentes pequenos como os de um peixe, escamas douradas brilhantes e uma voz calma como uma cotovia ou uma flauta. Sua carne é de sabor agradável, e quem a come alcançará uma longevidade notável. No entanto, acreditava-se que pegar um ninja trazia tempestades e infortúnios. Então os pescadores, que capturavam essas criaturas, diziam que as jogavam de volta ao março. Um ninja lançado na praia era um presságio de guerra ou calamidade. Antigamente, era descrito com uma boca de macaco com dentes pequenos como os de um peixe, escamas douradas brilhantes e uma voz calma como uma cotovia ou uma flauta. Sua carne é de sabor agradável, e quem a come alcançará uma longevidade notável. No entanto, acreditava-se que pegar um ninja trazia tempestades e infortúnios. Então os pescadores, que capturavam essas criaturas, diziam que as jogavam de volta ao março. Um ninja lançado na praia era um presságio de guerra ou calamidade. E Albicone, uma das histórias folclóricas mais famosas sobre Ninjiu, é chamada Albicone, sacerdotisa budista de 800 anos, ou Apiaku Bikuni. A história conta como um pescador que vivia na província de Wakasa uma vez pegou um peixe incomum. Em todos os seus anos de pesca, ele nunca tinha visto nada parecido. Então convidou seus amigos para provar sua carne. Um dos convidados, porém, espiou pela cozinha. Notou que a cabeça desse peixe tinha rosto humano e avisou os demais para não comerem. Então, quando o pescador terminou de cozinhar e ofereceu a seus convidados a carne grelhada do ninjiu, eles secretamente embrulharam em papel e esconderam em suas pessoas para que pudessem ser descartados no caminho de casa. Mas um homem, bêbado de saquê, esqueceu de jogar fora o peixe estranho. Este homem tinha uma filhinha que exigiu um presente quando seu pai chegou em casa, e ele descuidadamente lhe deu o peixe. Voltando a si, o pai tentou impedi-la de comer, temendo que ela fosse envenenada. Mas era tarde demais e ela acabou com tudo. Mas como nada de particularmente ruim parecia acontecer com a garota depois, o homem não se preocupou com isso por muito tempo. Os anos se passaram, e a menina cresceu e se casou. Mas depois disso ela não envelheceu mais. Ela manteve a mesma aparência jovem enquanto seu marido envelhecia e morria.
Depois de muitos anos de juventude perpétua e de enviuvar repetidas vezes, a mulher tornou-se freira e vagou por vários países. Finalmente, ela voltou para sua cidade natal em Wakasa, onde terminou sua vida aos 800 anos. Cultura popular. Homens peixes de Ojin, muitas vezes incorretamente referidos como tritões, são uma raça que aparece em toda a série de anime, mangá de One Piece regularmente. Eles se parecem com humanos com características de peixe, e são obviamente inspirados no Ninjil. Fishman é escrito como Ninjil, mas com os caracteres trocados Ninjil Gyojin. Merfolk e Ninjil também aparecem na série. Estes são mais pacíficos por natureza do que os homens-peixe e, como as sereias e tritões do folclore, sua metade superior é a de um humano, enquanto a metade inferior é a de um peixe, embora os tritões masculinos sejam um tanto incomuns. A série de mangá, anime Man-Made Saga de Rumiko Kokoroshi, é baseada no mito de Yao-Bikuni, no qual os personagens principais se tornam imortais consumindo a carne de uma sereia. Há um falso Ninjil no Museu Nacional de Etnologia. O personagem Serili da série de jogos Puyo Puyo é um ninja solitário que deseja fazer amigos, mas muitas vezes é paranoico que todos que se aproximam dela querem comê-la. Em Okinawa, as pessoas acreditavam que comer ninja seria azar. Eles também não comem do gongo. O personagem Ponyo no filme de mesmo nome é um ninjil, ou peixe com rosto humano. O principal antagonista do videogame Sion é baseado no personagem Yao-Bikuni, e o pano de fundo da história é vagamente baseado na lenda de Yao-Bikuni. A série Super Sentai de 2010, Tensou Sentai Gozeiger, apresentou o grupo de monstros antagônicos Yumaju, um de seus membros é Jogondo Ninjil, que tem como tema secundário o peixe prateado. O jogo de RPG CCG Legend of the Five Rings tem personagens ninja como membros do Mantis Clan. O videogame Man-Made Swarm é baseado no mito de Yao-Bikuni e no mito Ninjil. Uma série de personagens Ninjil aparecem com destaque na série de mangá e anime Namushijima no Muromi-sen. Em Yonkai Watch, Ninjil aparece onde seu nome de dublagem em inglês é Mirmai Jin. Ela é retratada como uma sereia que é constantemente pega no anzol da vara de pescar de Neir Arams para seu aborrecimento, e Yao-Bikuni também aparece como Mermadona, que é a forma evoluída de Mirmai Jin. Pikuni aparece no anime Konohana Kitan como um personagem secundário. O filme Luova the Wall gira em torno de uma interpretação idiosincrática de ninjil, em que eles podem manipular a água e transformar humanos em ninjus imortais, mordendo-os. Yao-Bikuni é um personagem jogável no RPG móvel Omiji. Yao-Bikuni é um personagem da série de mangá Blade of the Immortal. Maimaid, curta-metragem de 21 de setembro de 1964, em um lugar fictício onde o uso da imaginação é proibido. Um menino salva um peixe, que surpreende a todos ao se transformar em sereia e brincar com ele. O menino é preso por imaginar esse absurdo e é roubado de sua imaginação. Como punição, no entanto, ele recupera essa habilidade e se transforma em uma sereia. Então eles deixam para sempre aquela sociedade totalitária, para viver seu amor eterno, sozinho no abismo profundo. No episódio 15 de Vampire Princess Miyu, a ação apresenta um ninjil e um Yao-Bikuni também, onde o protagonista, um vampiro, mata o ninjil, que se descobre ser um Shima. A protagonista ignora o apelo de Yao-Bikuni para fazê-la viver sonhos eternos e felizes até o fim de sua vida e, em vez disso, deixa viver os próximos 100 anos para experimentar o sofrimento humano. No jogo para PC Weekend of the Obra Dinn, 3 ninjus são capturados e mantidos em cativeiro pela tripulação do navio, que faz caranguejos-aranha, outra referência da cultura do jogo japonês, e um kraken gigante, para atacar em retaliação, resultando na morte de vários membros do grupo. Mamiwata é um espírito aquático do folclore africano, frequentemente representado como uma sereia ou uma encantadora de serpentes, ou uma combinação de ambos. A crença em Mamiwata é difundida em vários países da África, incluindo a África Ocidental,
África Central e África Austral, e também entre as diásporas africanas nas Caraíbas, América do Norte e América do Sul. Origens e influências. Espíritos aquáticos indígenas. Mamiwata tem raízes em crenças e tradições africanas sobre espíritos aquáticos, que são reverenciados como deuses ou deusas da água. Sereias europeias. As representações de Mamiwata também foram influenciadas pela mitologia europeia, especialmente pela imagem da sereia. Encantadores de serpentes. A figura de Mamiwata também incorpora elementos de encantadores de serpentes, que são comuns em muitas culturas. Deidades e santos. A crença em Mamiwata também se sobrepõe à veneração de deuses e deusas de outras culturas, como a mitologia hindu, e de santos cristãos e muçulmanos. Comércio e contato cultural. A figura de Mamiwata também se desenvolveu em resposta aos contatos e ao comércio entre a África e o resto do mundo, e o nome Mamiwata é uma combinação de palavras da língua Pidgin, que era usada no comércio. Representações e atributos. Sereia. Mamiwata é frequentemente retratada como uma mulher com a cabeça e o tronco de uma mulher, e a cauda de um peixe. Encantadora de serpentes. Ela também pode ser vista como uma mulher que manipula serpentes. Beleza e sedução. Mamiwata é frequentemente descrita como uma figura bela e sedutora, que pode seduzir homens com sua beleza e encanto. Riqueza e poder. Acredita-se que Mamiwata possa trazer riqueza e poder, mas também pode trazer azar e desgraça. Ambivalência. Ela é ambivalente, podendo ser benéfica ou maléfica, e é um símbolo de dualidade e complexidade na cultura africana. Culto e crenças. Veneração. Mamiwata é venerada em vários lugares da África e nas diásporas africanas. Ofertas. Os devotos de Mamiwata podem oferecer-lhe espelhos, roupas, perfumes e outras coisas que ela aprecia. Promessas. Em troca de benefícios, os devotos podem fazer promessas a Mamiwata, como não se casar ou não ter outras relações sexuais. Lendas e histórias. Existem muitas lendas e histórias sobre Mamiwata, que são transmitidas oralmente e em outras formas de arte. Mito arquetípico. A figura de Mamiwata é um mito arquetípico, que representa uma série de ideias e emoções que são comuns ao inconsciente coletivo humano. Uma ciasgue é uma sereia da mitologia escocesa com corpo de mulher e cauda de salmão. Ela também é conhecida pelo nome gaélico escocês Maideanna, Twin Senhora da Onda ou Maidean, Mara Senhora do Mar. Está entre os tipos de sirene mais perigosos. De natureza mentirosa, ver uma delas é sinal de mau agouro. A única maneira de superar seus poderes é destruir sua alma oculta, geralmente em um ovo, casca ou caixa. Disse que é capaz de conceder 3 desejos a quem o captura. Se o pescador fosse bondoso e atraente, ele poderia fazer com que a sereia vivesse com ele, de modo que sua fortuna seria ainda maior. Ela também se tornaria uma bela mulher. Há famílias que afirmam ser descendentes de um homem e uma mulher. Disse que é capaz de conceder 3 desejos a quem o captura. Na mitologia, os Selkis são seres híbridos, metade foca, metade humano, que vivem nas ilhas costeiras da Escócia, Irlanda e outras regiões. Eles podem mudar de forma entre humano e foca, removendo ou usando a pele de foca. A lenda diz que, ao chegar à Terra, os Selkis se transformam em humanos e são atraídos por humanos comuns, que se apaixonam por eles. Detalhes da lenda. Transformação. Os Selkis podem se transformar de foca para humano e vice-versa, removendo ou usando sua pele de foca. Poder de sedução. Em sua forma humana, os Selkis são frequentemente descritos como muito bonitos e com grande poder de sedução sobre mulheres humanas. Paixão e tragédia. As histórias de Selkis frequentemente exploram temas de amor, identidade e o vínculo entre humanos e natureza, com romances trágicos com humanos. Pele de foca. Se alguém conseguir encontrar a pele de foca de um Selkie e escondê-la, o Selkie não poderá retornar ao março. Origem. A lenda dos Selkies está presente em regiões costeiras da Escócia, Irlanda, Ilhas Faroé e Islândia. Outras referências.
Selquias são também referidos como povo foca, povo do mar ou sereias. Selquias e sereias. A mitologia grega também possui sereias, que eram criaturas híbridas, metade pássaro, metade mulher, e que atraíam marinheiros com seu canto. Lendas similares. A lenda do Selkie é um exemplo de como as culturas costumam ter lendas sobre seres híbridos, que são meio humanos, meio animais, como a sereia grega. No tecido da história, as lendas são fios entrelaçados, narrativas que resistem ao teste do tempo. Como estrelas cintilantes na escuridão, elas nos lembram que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Enquanto nos despedimos dessas histórias que ecoam pelos séculos, lembramos que, mesmo quando as cortinas do desconhecido se fecham, a chama da imaginação continua acesa, alimentando o eterno fascínio pelas lendas. Se quer mais vídeos como esse, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like para fortalecer este canal. Comente se gostou e se tiver curiosidade sobre alguma lenda que goste.